E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos tratar de dois exemplos de sistemas dissipativos no formalismo hamiltoniano. Esses exemplos são legais porque a gente não precisa partir de um sistema newtoniano nem lagrangiano para descrever esses sistemas. A gente pode lidar com hamiltonianos um pouco mais criativas e verificar como é que as equações de movimento se comportam. Então vamos lá ver como é que isso funciona. Então, maravilha. Nosso primeiro exemplo vai ser a seguinte hamiltoniana. Ela é uma hamiltoniana não tradicional, 1/2 de p ao quadrado sobre m. E aí eu vou colocar aqui uma exponencial de menos q sobre a. Então aqui nós temos as variáveis q e p, que é a coordenada generalizada e p o seu momento conjugado. E essa hamiltoniana aqui é a que descreve o meu sistema. Vamos calcular então as equações de Hamilton dessa hamiltoniana. Então eu tenho Q ponto é igual dH dP. Vem aqui, copio e colo a hamiltoniana. E essa conta aqui me dá P sobre M exponencial de menos Q sobre A. A derivada do momento é menos dH dQ. E esse cara aqui, bom, a hamiltoniana está aqui, tem o sinal negativo. Isso vai resultar em 1 sobre 2ma, p ao quadrado exponencial de menos q sobre a. Essas são as duas equações de Hamilton do sistema. Para ver como é que essas equações funcionam, nós vamos escrever a equação diferencial de segunda ordem. Ou seja, quais são as equações no espaço de configuração. Para fazer isso, eu pego essa primeira equação aqui e derivo novamente com relação ao tempo. Portanto, eu vou calcular aqui Q dois pontos. E, portanto, aqui eu tenho um DDT de todo esse termo. Fazendo essa derivada, eu obtenho essa expressão aqui, que é P ponto sobre M menos P sobre MA, Q ponto exponencial de menos Q sobre A. E o que eu vou fazer agora é substituir a equação por um momento aqui nesse termo e substituir o próprio momento conjugado que está aqui nesse termo aqui. Então eu venho aqui embaixo, Q dois pontos é igual. Vou copiar e colar essa expressão. Aí vocês fazem a conta para demonstrar. E o resultado é simplesmente menos 1 sobre 2a q ponto ao quadrado. Só vocês fazerem a conta. Substitui p ponto aqui. E aí você vai ter uma expressão com p e q. E aí você pega essa expressão, inverte o momento, escreve o momento em termos das velocidades e dessa exponencial, substitui. Vão haver alguns cancelamentos. E essa é a equação diferencial de segunda ordem. Ela é dada por Q dois pontos mais 1 sobre 2a Q ponto ao quadrado igual a zero. Essa equação aqui é uma equação diferencial não linear de segunda ordem. Então, a solução dela pode ser um pouco complicada. Vou falar dela depois. Mas o fato é que aqui eu posso simular a segunda lei de Newton, multiplicando esse cara pela massa, e, portanto, aqui eu tenho que este sistema simula uma partícula de massa m e uma força, e o sistema é unidimensional, tá certo? Essa força, então, ela seria menos m sobre 2a q ponto ao quadrado, portanto, é um sistema unidimensional com uma força proporcional à velocidade ao quadrado da partícula. Aqui, mesmo sem resolver o sistema, deixa eu colocar o sistema de equações de primeira ordem, a gente pode conseguir uma série de informações. Então, nós vamos colocar as equações aqui limpas. E nós temos a própria hamiltoniana. Eu vou copiar e colar de novo aqui embaixo, que nós vamos utilizar. Então, com essas informações aqui, eu vou ver se a hamiltoniana é conservada ou não é conservada. Então, vamos ver a conservação da hamiltoniana. Ou seja, eu vou calcular dH dt. Se quiserem, pode calcular direto. O que vai acontecer? Vocês vão ter que substituir essas expressões aqui em P ponto e Q ponto que vão aparecer. E essa expressão aqui, ela vai ser parcial H, parcial Q, Q ponto, mais parcial H, parcial P, P ponto. E aqui eu vou usar as equações de Hamilton. Quais são as equações de Hamilton? dH dQ
é menos P ponto. Então esse termo é menos P ponto Q ponto mais dHdP, aqui é Q ponto. E esse cara aqui é igual a zero. Portanto, a Hamiltoniana é conservada. Contudo, eu não posso afirmar que ela é energia mecânica do sistema, porque essa Hamiltoniana, embora ela seja quadrática, positiva definida nos momentos, ela tem um termo aqui na matriz hessiana, que é um termo meio estranho. Essa Hamiltoniana ela não é do tipo energia cinética mais energia potencial. Ela sai um pouco do padrão que nós estamos acostumados. Para ver mais ou menos como é que funciona, a gente vai na energia cinética. Energia cinética é sempre bem definida, né? Ela é igual a meio de m Q ponto ao quadrado. E o Q ponto ao quadrado vem aqui, essa expressão ao quadrado. Portanto, eu vou ter P ao quadrado sobre 2m, exponencial de menos 2 Q sobre A. Esse termo aqui é igual a exponencial de menos Q sobre A vezes a própria Hamiltoniana do sistema. Portanto, a Hamiltoniana do sistema é uma exponencial positiva de Q sobre A vezes a energia cinética. Aqui, claramente, eu tenho dissipação da energia cinética da partícula. Então, a partícula tem uma energia dissipada. E para calcular essa dissipação, eu calculo a potência como dk dt. Se eu calcular dk dt, portanto, vou calcular esse termo. Essa derivada vai ser igual a menos 1 sobre A exponencial de menos Q sobre A, Q ponto H. Lembre que H ponto é igual a zero. E substituindo a equação de Hamilton aqui, Q ponto, eu obtenho essa expressão, certo? Que depende da Hamiltoniana. E a forma final dela vai ser igual a, com o resultado, a dissipação de energia é realmente dissipada, né? Porque eu tenho sinal negativo, a energia cinética diminui com a velocidade. Então essa é a dissipação da energia cinética. Bom, para chegar aqui é só fazer a continha, certo? E vocês podem chegar aqui, claro, também diretamente, derivando essa expressão com relação ao tempo e usando a equação de segunda ordem que vocês conseguiram aqui. Vocês vão ter um Q ponto ao cubo, da mesma forma que vocês têm aqui, sobre determinados coeficientes. Vamos ver se a gente consegue as soluções das equações de Hamilton. Agora eu estou interessado em encontrar a curva solução dessas equações no espaço de fase. E aí eu vou fazer duas coisas interessantes, né? Primeiro eu vou verificar que, claro, Q ponto é dq dt e P ponto é dp dt. E aí nós temos que 1 sobre Q ponto é precisamente igual à inversa dessa relação, né? Então eu tenho aqui m sobre P exponencial de Q sobre A. E aí eu vou multiplicar essa expressão por dp dt. Portanto, eu tenho aqui dp dt 1 sobre Q ponto, que é igual a esse termo, vezes esse termo aqui. Essas duas exponenciais se cancelam. O termo de massa se cancela. Eu tenho aqui que esse momento se cancela com esse. Portanto, essa relação aqui. E essa relação aqui é igual a dp dq. Vocês podem demonstrar isso facilmente. Como nenhuma dessas expressões depende explicitamente do tempo, isso é dp dt, dt dq, e dt dq é igual a 1 sobre Q ponto. É facilmente verificado. Então aqui eu tenho uma forma de uma equação de primeira ordem no espaço de fase. E que eu posso trabalhar um pouco. Eu vou multiplicar isso aqui por dq e vou dividir esse cara por p. E agora eu vou integrar essa expressão. Essa expressão vai me dar ln de p é igual a Q sobre 2A mais uma constante C, que eu vou colocar aqui. Certo? Portanto, essa é a expressão do momento com relação a Q. Bom, claro, aqui, como a exponencial de uma constante é uma constante, eu vou escrever esse cara aqui simplesmente como uma constante A, exponencial de Q sobre 2A. Esse A é exponencial de C. Para encontrar a expressão para velocidade, agora eu venho aqui e pego essa expressão que eu tinha encontrado antes. Essa expressão para Q ponto. E substituo aqui o momento que eu encontrei precisamente aqui. Então eu tenho aqui um A sobre M, exponencial de Q sobre 2A, exponencial de menos Q sobre 2A. Então esse cara entra aqui
E meio menos 1 dá menos meio. A velocidade obedece a essa equação. E para resolver essa equação aqui, apesar de ser uma equação não linear, é bastante simples, né? Primeiro, nós vamos pegar esse senhor, copiar aqui embaixo, vou multiplicar pela exponencial de Q sobre 2A. Eu vou colocar aqui um exponencial de Q sobre 2A, portanto aqui também exponencial de Q sobre 2A. Essas duas exponenciais dão a identidade, então eu tenho essa relação aqui. E aí é só vocês verificarem, esse produto aqui vai ser igual precisamente a 2A ddt da exponencial de Q sobre 2A. Portanto, eu posso colocar esse 2A aqui para dentro da derivada, multiplicar por dt, e agora eu integro. Quando eu integro essa expressão, de t0 a t, eu vou ter que esse cara vai ser igual a t menos t0, certo? Eu teria uma constante arbitrária, mas vou colocar um t0 aqui como representação da constante de integração. Então eu divido todo mundo por 2a e agora aplico o logaritmo natural em ambos os lados. Então eu tenho o ln da exponencial e aqui tem o ln dessa expressão. O ln da exponencial me dá precisamente esse cara. E agora eu multiplico todo mundo por 2a. Então essa é a curva solução. Bom, pessoal, já fica um pouco óbvio, mas a gente vai ver que tipo de sistema essa hamiltoniana modela. Para isso, a gente vai ver o comportamento assintótico das soluções para t tendendo a infinito. Vamos pegar primeiro o comportamento da solução. É claro que o Q, como o Q de t é um logaritmo de t, basicamente, quando t tendendo a infinito, o que acontece é que essa solução aqui vai para infinito, para t tendendo a infinito. Né? Então, quando t tende a infinito, o Q tende a infinito também. Vou escrever assim. Como o Q vai para infinito, nós podemos ver o comportamento da velocidade. E nós temos aqui a expressão da velocidade em função de Q. Então, nós temos aqui que quando t vai para infinito, isso implica que o Q também vai para infinito. E aí nós podemos ver que isso aqui vai implicar, bom, se o Q vai para infinito, a exponencial vai para zero. Então, nós temos claramente que esse cara aqui, a velocidade, vai para zero. O mesmo vai acontecer com a aceleração. Também nós temos uma expressão para aceleração. A aceleração vai para zero porque a força que age sobre o sistema vai para zero. Está aqui a expressão para aceleração. Portanto, esse é um sistema genuinamente dissipativo. Nós calculamos até dissipação da energia também vai para zero quando a velocidade vai para zero, ou seja, quando t vai para infinito. Esse sistema aqui fica mais interessante quando eu coloco em um campo gravitacional constante. Mas aí eu vou deixar para vocês fazerem por curiosidade. Se eu colocar um campo gravitacional constante na direção do movimento da partícula, o que vai acontecer é que essa partícula vai ter uma velocidade terminal. Então fica muito parecido esse sistema com um sistema que sofre dissipação em razão de um meio com viscosidade baixa, como por exemplo o ar. Então eu poderia usar esse sistema com um campo gravitacional para simular a queda livre com resistência do ar, né, numa força proporcional à velocidade ao quadrado. Então nós temos uma boa hamiltoniana para simular esse tipo de sistema. Bom, gente, vou manter esse videozinho curto. No próximo vídeo eu faço o outro exemplo de sistema dissipativo. Então, até a próxima.